Faz o L de Lula lá. Olá, pessoal. Hoje está completando 6 meses de Lula lá. Sim, ele foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Só que isso foi um tiro pela culatra. Porque Lula lá, agora, ele está governando movido pela vingança. Ele quer se vingar daqueles que o condenaram à prisão. Sim, e ele já falou em um vídeo que quer se vingar. Não vou dizer a palavra aqui, que ele falou um palavrão, mas ele quer se vingar de Sérgio Moro. Pessoal, Lula lá, ele, nesses primeiros 6 meses aí, ele mandou fechar as comportas do Rio São Francisco e prejudicou muitas pessoas na região ali do Nordeste que dependiam daquela água. Agora, eles não têm mais aquela transposição do Rio São Francisco chegando nas cidades deles. E agora estão passando essas necessidades aí. Então, Lula lá, ele começou de novo com essa questão do toma lá da cá. Sim, ele compra com dinheiro os deputados, os senadores, para votarem a favor dele. Ele até ofereceu, eu não sei se foi para um deputado ou um senador, 30 milhões de reais. E esse político, ele fez um vídeo falando que Lula ofereceu para ele 30 milhões de reais. Aí ele no vídeo fala assim, ó, Lula, pega esses 30 milhões, enrola eles bem enrolado e enfia naquele lugar. Lula lá está fazendo isso, pessoal. Ele aumentou os combustíveis várias vezes. Eu vi um vídeo aí em um lugar aqui do Brasil, onde os tratores estavam passando por cima das plantações de um agricultor lá, destruindo tudo. Porque ele, ou melhor, Lula lá odeia o agronegócio. Ele está fazendo isso. Então, Lula lá está fazendo coisas terríveis no Brasil. Isso é verdade, pessoal. Ele está pouco a pouco acabando com o Brasil. Ele se associou com Nicolás Maduro, com Daniel Ortega, com o presidente da Argentina, enfim, está se aliando com essas pessoas aí. Todas de esquerda. Cada vez mais Lula lá está pouco a pouco destruindo o Brasil. A economia do Brasil. E as consequências disso, quem vai sofrer é o pobre. Eu e você. A maioria da população que é pobre. Então, esse discurso de que ele é o pai dos pobres, na verdade, é uma grande balela. Lula lá está demonstrando isso claramente. Então, pessoal, quem fez o L de Lula lá, agora está arrependido. Muitas pessoas estão arrependidas. Existem muitos vídeos por aí no YouTube mostrando claramente que as pessoas se arrependeram de terem feito o L de Lula lá. Porque agora o próprio Lula está se voltando contra essas pessoas. Essa é a realidade que está acontecendo no Brasil, pessoal. Então, Lula lá está, de certa forma, o governo dele não é um governo para crescer o Brasil. Não, pelo contrário, ele está cada vez mais destruindo o Brasil. E essa é a realidade, pessoal. Agora, ele tornou inelegível Jair Messias Bolsonaro por 8 anos. Então, pessoal, existem muitas coisas aí que ele está fazendo por vingança. Lula lá está sendo movido pela vingança.
E ele quer se vingar mesmo. Ele está sendo consumido por isso. Ele já gastou milhares de reais em suas viagens em vários países do mundo por aí, se hospedando nos melhores hotéis com diárias de não sei quantos mil por dia. E enquanto ele está lá, a Janja esbanja comprando, fazendo as suas comprinhas nas lojas de grife, vestidos, bolsas, enfim, tudo para ela esbanjar. Então, Lula lá está sendo um governo muito corrupto, digamos assim. Existe corrupção. Então, dá para se perceber que Lula lá, infelizmente, está sendo um governo que não está ajudando em nada o Brasil. Ele está desfazendo tudo aquilo que Jair Messias Bolsonaro fez no governo passado. Está acabando com tudo aquilo. Então, a índole dele, o caráter de Lula lá está sendo mostrado claramente. É assim que ele é. O sonho dele era implantar o governo comunista no Brasil. Então ele está se associando com presidentes que têm essa característica em seus países. A Venezuela, a Argentina, Nicarágua. Ele está fazendo isso aqui, ele quer fazer isso aqui. Mesma coisa. Censurar. O governo dele está censurando pessoas que falam contra o governo. É claro, porque o governo de Lula lá dá motivos para se falar contra ele, porque ele está fazendo ações que dão motivos e razões sérias para as pessoas falarem, para as pessoas criticarem. E ele não aceita isso mais. Então ele está censurando. Muitas pessoas que falavam em canais da internet aí foram censuradas. Foram proibidas de continuar falando mal do governo. Pessoal, esse é o governo de esquerda de Lula lá, que está pouco a pouco cerceando a liberdade de expressão, que é algo que está na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, ele está sendo contra a própria Constituição do Brasil. Um presidente agindo de forma contrária ao que está na Constituição do Brasil. Lula lá é assim, pessoal. Então, as pessoas que fizeram Lula lá para ele voltar novamente à presidência, agora estão arrependidos. Muitas pessoas estão. Muitos artistas aí estão arrependidos, muitas pessoas da população de modo geral. Então, em muitos lugares do Brasil, existem muitos comércios fechando, pedindo falência, porque não aguentam as taxas de impostos impostas pelo governo de Lula lá. Então, isso está fazendo com que muitas pessoas fiquem desempregadas. E uma pessoa desempregada, ela fica sem poder pagar suas contas, comprar os seus alimentos, seus remédios, enfim. Aí vem o desespero, a pobreza aumenta. Lula lá está fazendo isso, pessoal. Essa é a realidade. Nesses 3 meses de governo, Lula lá está desgovernando o Brasil. Está acabando com o Brasil, pouco a pouco. E as consequências disso irão alcançar a população de modo geral. Essa é a realidade. Lula lá está fazendo essa realidade acontecer. Então, pessoal, não dá para eu vir aqui e não falar contra isso. Eu posso me expressar dessa forma, livremente. A livre manifestação do meu pensamento me faz chegar aqui e falar Lula lá, faz o L de Lula lá. Você que votou nele. Você agora está sentindo
as consequências do mal que você fez quando fez o L de Lula lá de novo. Aquela musiquinha dele, Lula lá, brilha uma estrela, né? Que foi feita, acho que na primeira vez que ele se candidatou a presidente da República. Então surgiu essa música, Lula lá, é uma música muito famosa, você deve se lembrar dela. Eu lembro que eu ouvi ela muitas vezes nos programas do horário eleitoral, principalmente na Globo. Então, Lula lá, infelizmente, está perseguindo, está causando muitos males no Brasil. E isso não é bom. A tendência é piorar. Se ele já fez isso logo nos primeiros 6 meses que completam hoje, imagine nos 3 anos e meio ainda que faltam para ele completar o mandato, porque o mandato dele, o mandato de Lula lá vai continuar. Então, até que, sei lá, possa existir aí um impeachment, não sei, mas como ele está governando junto com o Supremo Tribunal Federal, que estão associados a ele, devem favores a ele, principalmente aqueles a quem ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, essas pessoas, principalmente Alexandre de Moraes, está associado com ele. Essa é a realidade. Lula lá é isso que está acontecendo. Com Lula lá é isso que está acontecendo, pessoal. Não tem como fugir dessa realidade. Então, eu protesto. Eu não fiz o Lula lá, mas muitas pessoas fizeram o Lula lá, fizeram o L de Lula lá. E agora, Lula lá está mostrando as suas garras. Um político totalmente demagogo, porque fez promessas na campanha que agora não está cumprindo. Ele disse que o povo ia comer picanha com cervejinha. E agora ele vem com esse papo de abóbora. E outras coisas mais. Então, está tudo errado. Lula lá, infelizmente, foi um tiro que saiu pela culatra. E esse tiro que saiu pela culatra está atingindo o povo de modo geral. Principalmente os pobres. Essa é a realidade, pessoal. Então, eu tenho que protestar contra esse tipo de coisa, sim. Sem impedimento algum. Baseado no que está na Constituição. Nós temos o direito de protestar. O protesto que se faz exercendo a livre manifestação do pensamento. Porque o que eu penso sobre esse governo é o que eu estou falando aqui. E esse governo, infelizmente, não está agindo de forma que o Brasil possa progredir. Pelo contrário, está evoluindo, está destruindo aos poucos o Brasil. Essa é a realidade, pessoal. Não tem como fugir disso. E diante dessa realidade, o que cabe a mim e a você fazer é o protesto, é falar contra, é denunciar o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu não posso chegar aqui e, com hipocrisia, falar uma mentira. Não, eu tenho que falar a verdade, ser sincero, ser franco com as pessoas. Porque isso é importante. Lula lá está fazendo o povo gemer. O povo está gemendo. O povo está sofrendo com esse governo. Essa é a realidade, pessoal. Então, Lula lá, infelizmente, é um desastre. Um desastre para o Brasil. E é isso que eu queria falar. Porque essa indignação tem que me levar a ter esse sentimento de revolta contra Lula lá. Contra aqueles que fizeram o L de Lula lá. Então,
É isso que eu queria falar a respeito disso. Hoje está se completando 6 meses do governo de Lula lá. E não dá para ficar calado, não dá para fechar os olhos, fazer vistas grossas sobre essa questão. Então, é preciso falar contra sim, porque o próprio Lula lá está dando motivos e razões para que isso aconteça. Esse é o motivo de eu estar aqui falando isso. Então, quem fez o L de Lula lá, infelizmente hoje está vendo a gravidade da situação que está acontecendo no Brasil. E isso vai piorar. Então, era isso que eu queria falar hoje, pessoal. Infelizmente, é a realidade. Então, eu espero que a população do Brasil possa tomar uma atitude contra Lula. Infelizmente, porque ele está comprando muitas pessoas para votar a favor dele. Então, ele trouxe isso de novo. E isso é uma corrupção. Corrupção mesmo. Ele compra as pessoas para votar a favor dele. Essa é a realidade, pessoal. O toma lá da cá voltou. Então, o que esperar mais nos próximos anos até terminar o mandato dele? O que vai acontecer vai afetar a vida de muitos, como já está afetando. Isso só nos primeiros 6 meses. Ainda tem mais 3 anos e meio ainda para terminar o mandato dele. Então, vamos manter a confiança, não em Lula lá, mas a confiança que possa acontecer alguma coisa para mudar essa situação. Mesmo que seja um impeachment, isso tem que acontecer. Então, por que isso tem que acontecer? Porque alguns deputados e senadores estão vendo a gravidade da situação que está afetando a população do Brasil. Está afetando o Brasil de forma geral. Então, não dá para ficar passando pano para Lula, como a mídia comprada está fazendo. Principalmente a Rede Globo, Globo Lixo. A Globo Lixo está fazendo uma grande sujeira, passando pano para Lula. Essa é a realidade. Além das outras emissoras de televisão por aí. Então, tudo está demonstrando claramente que alguém está acobertando isso aí. Alguém está se associando à mentira desse político demagogo que só pensa em vingança. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade, pessoal. Esse é um governo patético, mentiroso, que só consegue fazer as coisas comprando os deputados e senadores. Essa é a verdade. Então ele oferece milhões para cada deputado ou senador para votar a favor dele. Essa é a realidade, pessoal. É assim que o governo de Lula lá está fazendo. Então, o que mais pode acontecer? Só coisas terríveis. Essa é a grande realidade. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam o que eu estou fazendo aqui. Porque eu, como cidadão brasileiro, tenho que expressar essa minha revolta, digamos assim, essa minha indignação, manifestando o meu pensamento a respeito disso. E eu espero que as pessoas façam isso cada vez mais. O Lula virou piada no exterior. Em todos os países que ele foi chamado de ladrão. Em todos os países que ele foi chamado de ladrão. Lula ladrão, seu lugar na prisão. É assim que as pessoas falavam. Essa é a fama dele lá fora. Ele tem fama de ladrão, pessoal. Essa é uma realidade. Então, é isso que eu queria falar. Porque Lula lá
infelizmente, está sendo um desastre para o Brasil. Então, é isso que eu queria falar. Valeu!